Incomparável és meu Criador, tão grandioso o teu esplendor. Com minha voz vou hoje proclamar, prostrado a ti eu vou te adorar. Soberano, onipotente, tu és único, Rei dos reis, maravilhoso, tu és digno, santo, és eterno, Deus pra sempre, soberano, onipotente, tu és digno, único.
louvado, exaltado, digno, majestoso. Só Tu és, Senhor. Só Tu és, Senhor. Só Tu és. És eterno, Deus para sempre, soberano, onipotente. Tu és digno, único, Rei dos reis, maravilhoso, invencível, glorioso. Tu és digno, santo. És eterno, Deus para sempre, soberano, onipotente. Tu és digno, único, Rei dos reis, maravilhoso, invencível, glorioso. Tu és digno, santo. Declaramos: és eterno, Deus para sempre, soberano, onipotente. Tu és digno, único, Rei dos reis, maravilhoso, invencível, glorioso. Tu és digno, santo. Declare que Tu és digno, único, só Tu és digno, santo é o Senhor. Que Tu és digno, único, só Tu és digno, santo é o Senhor. Só Tu és, Senhor. Não há outro que se compara a Ti. Tu és, aleluia. Estamos, Senhor, desnudos na Tua presença. Entramos, Senhor, na sala do Teu trono, por um novo e vivo caminho, conquistado por Cristo. Por causa do sangue dele, nós podemos nos achegar, nos adentrar nas recâmaras do Rei. E podemos ver o que Isaías viu. E quando ele vê a Deus, quando ele vê a Cristo, ele se rende, ele se prostra e reconhece as suas mazelas. Por isso que quanto mais próximo do Senhor, mais limpo nós ficamos, mais parecido com Cristo nós ficamos, porque estamos na Sua presença. Estamos na Sua presença. Há uma atmosfera no céu preparada sempre, 24 horas de adoração, dizendo o tempo todo que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é incomparável, que Ele é digno, que Ele é majestoso, que Ele é glorioso, que Ele é Deus Ramanarabassoi. Tu que estás sentado no alto sublime trono, Senhor, toda adoração a Ti, toda adoração, toda adoração. Remanarabassoi-eneia. Rodeado de toda glória.
és digno de todo louvor, como os 24 anciãos que sem descanso adorarão. Seus filhos também te contemplarão, junto com os céus te damos toda adoração, toda exaltação e o louvor levantamos a ti, Senhor. Digno de receber glória, honra e poder e o louvor levantamos a ti, Senhor. Como os 24 anciãos que sem descanso adorarão, seus filhos também te contemplarão, junto com os céus te damos toda adoração, toda exaltação e o louvor levantamos a ti, Senhor. Digno de receber glória, honra e poder e louvor levantamos a ti, Senhor. Nós vamos juntamos com os anjos. Terra e céu cantam a ti, Santo, Santo, Santo. Erguemos um som de adoração ao Todo-Poderoso. Terra e céu cantam a ti, Santo, Santo, Santo. Erguemos um som de adoração ao Todo-Poderoso. Toda adoração, toda exaltação e louvor levantamos a ti, somente a ti, somente a ti. Digno de receber glória, honra e poder e louvor levantamos a ti, Senhor. Céus e terra se unem, terra e céu cantam a ti, Santo, Santo, Santo. Erguemos um som de adoração ao Todo-Poderoso. Terra e céu cantam a ti, Santo, Santo, Santo. Erguemos um som de adoração ao exaltação e o louvor levantamos a ti, Senhor. Digno de receber glória, honra e poder e louvor levantamos a ti, Senhor.
quando ele pôde contemplar. E a igreja do Senhor contempla a sua presença, contempla a sua presença, contempla a sua presença. A igreja do Senhor contempla. E nós contemplamos, nós saímos de um ambiente que era físico, e nós entramos na recâmara do rei, e nós contemplamos aquele que está sentado no trono, e nós declaramos: santo, 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 santo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Isaías veio e disse: eis-me aqui. Só quem contempla ele diz: eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, 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 eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, contempla ele, contempla ele. Eis-me aqui. Diga assim: Jesus, eis-me aqui. Diga a ele: eu sei que está doendo, mas diga para ele: Jesus, 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 eis-me aqui. Olha para mim, Senhor, olha para mim. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Jesus, 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 eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Nós não podemos perder a oportunidade da visitação do Senhor. E você que precisa de algo especial da parte dele,
De repente está tudo confuso. Eu te convido a vir ao altar. É algo que o Senhor faz, e Ele faz em meio aos louvores. Então não perca a visitação dEle. Vem no altar. O dia de hoje não vai voltar mais. É hoje que Ele quer fazer, é hoje que Ele quer tocar. E quando você se rende, quando você se prostra, Ele toca de uma forma diferente. Quando o teu coração está aberto, Ele toca de uma forma diferente. Assim foi com a mulher do fluxo de sangue, que ela toca nas orlas. Ela reconhece a autoridade de Cristo e ela fala: eu preciso dele, eu preciso tocar, eu preciso. E quando você sai do teu lugar e vem ao altar, você está dizendo: Senhor, eu preciso tocar em Ti, eu preciso tocar em Ti. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Ele está indo ao seu encontro. Eu me rendo. Ele está indo ao teu encontro. Tudo que eu preciso pra viver. Ele te toca. Ele te toca. Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Ele marcou um encontro conosco nessa noite, e nós viemos ao seu encontro. E qual é a resposta que a gente dá a Ele, a esse amor, a esse toque, a essa graça? Qual é a nossa resposta? Será que de todo o teu coração você pode dizer: Jesus? Diga a Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Ele troca o fardo. Jesus, o fardo dele é mais leve. Eis-me aqui. A Ele nós clamamos essa noite: Jesus.
oportunidade de entrar na presença dEle. Mas a semana é tão corrida, é tão sufocante, é tão angustiante, que quando você vem à igreja, você vem tão cansado. Mas o Senhor está aqui. Ele está aqui. Ele remove fardos, Ele remove jugos, porque o dele é leve e suave. Ele faz. E quantos estão deixando de dizer: eis-me aqui, Senhor, porque perderam a visão de contemplar quem Ele é. Porque quando você entende quem Ele é, quando você contempla a face dEle, é muito simples e fácil dizer: Senhor, eis-me aqui. Mas você precisa ser restaurado na tua visão, para que você contemple a Ele, para que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Que nessa noite o Senhor abra a tua visão, para que você o contemple, e você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vocês que vieram aqui na frente e vocês que não vieram, se for necessário, Jesus atravessa o mar da Galileia para te buscar. Quando Ele buscou o gadareno, Ele libertou o gadareno, e Ele foi uma peça fundamental no evangelismo. Não importa a situação que você está enfrentando, mas importa que tem um Deus, que Ele atravessa o mar da Galileia para te buscar. Como foi nessa noite aqui, o altar é liberado para você vir aqui e quebrantar o teu coração. Quando você ouve a voz do Espírito, você vem aqui, quebrando teu coração, e algo glorioso vai acontecer. Gadareno estava esquecido pela sociedade. Gadareno estava longe. Quem já conhece a história do Gadareno? E nós não éramos assim? A diferença em nós... Pode acender, Verônica, por favor. Há diferença? Não há diferença. Mas Jesus atravessou o mar da Galileia e foi buscar aquele homem, aquela alma tão preciosa. É assim que Jesus faz nossa vida. Muitas vezes nós somos gadareno e nós estamos sofrendo, mas o Senhor conhece tudo e todos o nosso coração, e o Senhor vai resgatar, não na qualidade que nós vamos ficar como gadareno, mas na qualidade como um servo de Deus, como diz: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor tirou ele do túmulo e reviveu, trouxe vida, fez com que ele renovasse a sua mente, entendesse a compreensão da renovação da mente e fluísse na direção do Espírito Santo. O culto é para o Senhor, mas nós somos o beneficiado desse culto, porque Ele opera grandiosamente no meio de nós. Quando o Senhor Jesus entra na sinagoga, Ele abre Isaías 61. Essa palavra que Ele disse é para o povo que estava sentado: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Oh, aleluia! Está sobre mim. E ali começa a descrever Isaías 61. O ano aceitável do Senhor, pregar libertação aos cativos, aos quebrantados de coração, e trazer liberdade aos algemados. Oh, aleluia! Que nessa noite você saia daqui transformado pelo poder da palavra, pelo poder da palavra do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus é fiel, Deus é bom demais. Nós precisamos exaltar o Senhor, engrandecê-lo, o nome dele, porque o nome dele é precioso, o nome dele é maravilhoso, é mais doce do que o mel. Quem gosta de mel aí? Pensa no mel. Agora você pensa o nome do Senhor, mais doce do que o mel. Louvado seja Deus. Amém, queridos. Nós vamos trazer a nossa oferta, o nosso dízimo nessa noite. Você fica à vontade aqui no nosso meio.
E vamos adorar o Senhor na beleza da tua santidade, em nome de Jesus. Te vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, não só a me guiar. Tudo pode passar, jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Aleluia. Louvado seja Deus. Senhor, recebe a nossa oferta. Recebe, Senhor, os nossos dízimos. Recebe toda adoração, todo louvor. Que o Espírito Santo ministre no nosso coração nessa noite. Que o Espírito Santo, Deus, fale com o nosso coração. O livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 6 diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocausto, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão?
o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente o teu Deus. Que oferta mais linda que tem. Deus não está falando, não pode ofertar, não. Deus não está falando isso. Porque o primeiro homem da Bíblia ofertou. E esse primeiro homem da Bíblia foi Abel. E Abel trouxe ofertas ao Senhor. No entanto, Caim, o seu irmão, também trouxe oferta. E qual agradou a Deus? O Todo-Poderoso? A de Abel. Porque as suas ofertas estava o coração voltado a Deus, porque ele praticava a justiça, ele amava a misericórdia e andava humildemente com o seu Deus. Quando você vem aqui praticar a oferta, é algo maravilhoso, mas pede para que o Senhor sonde o teu coração. Como Miqueias diz, capítulo 6, versículo 6 em diante, pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A tua oferta vai subir como um cheiro, como um aroma suave e agradável a Deus. Essa oferta e a oferta do teu coração. Aqui está falando de um proceder, aqui está falando de uma atitude de uma pessoa, de um homem. Pastor, mas eu dou oferta, eu entendo isso, está tudo bem. Mas primeiro, não deixe seu coração, o meu coração de enganar. Ames a justiça, o que é justo. O que é de Deus, o que é de César, é de César. Ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Pratica essas coisas e a sua oferta vai subir como a de Abel. A minha oferta vai subir como a de Abel e a não de Caim, porque de Caim Deus o rejeitou. Forte. Mas essa palavra que veio no meu coração já há um tempo. E eu relendo, falei, Deus, é forte. Então, amados, como está o nosso coração? O nosso coração, ele precisa andar desta forma diante do Senhor. Para que os céus sejam abertos e as bênçãos dos céus venham sobre nós. Amém? Levanta as suas mãos, vamos abençoar as ofertas. Pai, aqui estão as ofertas, os dízimos dos teus filhos. Eu quero apresentar diante do Senhor, abençoar essas ofertas, já declarar consagrado ao Senhor, Pai. Declarar também, Senhor Deus, que a bênção e a prosperidade dos teus filhos, mediante essa palavra, Senhor, esteja na vida deles, que eles possam praticar a justiça, amar, Senhor Deus, a misericórdia e andar humildemente diante do seu Deus. Nós, como igreja Carisma, Senhor, nós oramos ao Senhor e que o Senhor prepare o nosso coração, Senhor, para receber as bênçãos dos céus. Eu declaro na vida deles os celeiros cheios, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando Davi, outro tipo de oferta, quando Davi, ele pecou, ele contou, fez o censo que não era para contar, né, o povo de Israel, porque o povo de Israel era incontável e não era para contar. Ele contou, o diabo entrou e aí ele precisou fazer uma oferta, né? E ele apelou, vamos dizer assim, ele recorreu ao Deus da misericórdia, né? E a misericórdia do Senhor alcançou ele. E ele fez uma oferta, levantou uma oferta, né? Que darei ao Senhor? Que darei ao Senhor? Eu preciso dar ao Senhor aquilo que custe para mim algo. E ele praticou ali a justiça, a verdade, ele praticou ali a misericórdia. Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Amém? Vamos abençoar as crianças estão por aí. Vamos enviá-las baixo de bênção.
Pai, declaramos essas crianças abençoadas, um tempo maravilhoso para essas crianças. Guarda, Senhor, livra do mal, livra do perigo, Pai. Guarda essas crianças, que seja um tempo maravilhoso, um tempo de ensinamento da Tua palavra, Pai. Nós abençoamos as ministradoras também, com toda a unção e capacitação dos céus na vida delas, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos um visitante aqui, nós temos o Murilo. Murilo, hã? Ah, é criança. Então tá bom, tá indo embora. Glória a Deus pela vida do Murilo, aplaudo o Senhor pela vida da criança. Aleluia. Deus seja louvado. Amém? Nós estamos já agora iniciando essa semana. Vem aqui, pastor Márcio. Convidei o pastor Márcio para ministrar uma palavra. Quem conhece o pastor Márcio? Quem olha para ele, olha para o plantando sementinho. Essa semana nós estamos semana de imersão. Vai começar tudo quinta-feira, hein? Em nome de Jesus. Vai ser maravilhoso. Você que deu o nome no ônibus, tá tudo certinho. Depois você acerta lá com o Bruno. E também nós vamos na sexta. Tem lugar na sexta, né, Bruno? Com a van. Tem ainda 7 lugares com o Bruno ali na van. Saindo daqui meio-dia. E também no sábado também, saindo daqui 15 para o meio-dia, né? 15 para o meio-dia, tá bom? Tem lugar no sábado, não tem mais, nem na quinta. Nem na quinta mais. Foi tudo esgotado. Amém, queridos? Mas vai ser bênção. Não chega atrasado aqui. A hora que chegar no horário, nós vamos sair com o ônibus, tá bom? Aí você vai ligar, fala, pastor, espera que o Uber atrasou. Não posso esperar, que a gente vai apresentar teatro e vai ter abertura. E nós não podemos atrasar, então, levanta cedo, 6 horas da manhã. Ô pastor, assim isso é judia. Brincadeira, mas assim, não atrasa, tá bom? Para a gente estar junto. Quem quiser ir de carro, pode ir de carro, pega o endereço. E vai ser um tempo maravilhoso. Vai ser lá em Guarulhos, na igreja Nasci para Deus. Amém? Tudo bem? Então tá bom. Então essa semana aqui vai ter só segunda e terça de oração. Os demais dias estão cancelados aqui as atividades da igreja. Levanta as mãos, vamos orar para o pastor Márcio. Pai, aqui está teu filho. Nós apresentamos diante do Senhor a vida dele. Pedimos uma unção nova. Pedimos um renovo sobre a vida dele, sua casa, sua família. Tanto eles precisam, Pai, a Gabi, o Márcio, aqui, Senhor, o Miguel. Pai, esses pastores, Senhor, essa casa sacerdotal, Pai, abençoa de uma maneira tão especial a vida deles, trazendo, Senhor, aquilo que eles estão pedindo, trazendo, Senhor, os recursos, trazendo, Senhor, tudo aquilo, Pai, que eles têm clamado ao Senhor, Pai. Mas que nessa noite, Pai, o Senhor possa, Senhor, usar a vida do teu filho como vaso de honra nas tuas mãos, Senhor, para abençoar a igreja do Senhor, que se encontra nessa cidade, Pai. No nome de Jesus nós apresentamos diante do Senhor e abençoamos no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Amém. Paz, igreja. Amém. Enquanto eu vou abrindo aqui, eu não posso deixar de passar a oportunidade de agradecer à igreja por tudo que tem feito pelo Plantando Sementinhas. Aqui, agradecer os apóstolos por enviar pessoas, enviar recursos e sustentar em oração também. Pastora Carmen aí também, liderando a intercessão. É um lugar que precisa de muita oração, tem bastante trabalho. E o Plantando Sementinhas, para quem não conhece, nós estamos a mais ou menos 1 quilômetro e pouco daqui, aqui na região do Osiel, mais específico na Gleba B, que é a antiga estrada que vai para Indaiatuba. Aqui é uma comunidade de 110 mil pessoas. É maior que muita cidade que nós temos no interior de São Paulo, ou talvez da sua cidade onde você nasceu, certo? Então, 110 mil pessoas moram nessa comunidade. Nós estamos ali desde 2006. Né?
Irmã Elza, né? Ela não fica com o cabelo branco, mas é mais ou menos daquela época, né? E nós chegamos ali. Eu contei um pouco já a história, mas tem bastante gente nova na igreja. Mas nós chegamos ali, um chamado para dar aula para as crianças. É uma igreja que anteriormente era basicamente de crianças. Então, eram 2 igrejas batistas na época, de um pastor que veio do Rio de Janeiro. Ele implementou a primeira igreja no Monte Cristo, mais próximo a Santos Dumont. E de quarta-feira dava umas 200 crianças. E no Gleba, que era a região mais pobre, mais carente, mais violenta, onde na rua passava esgoto, tinha uma vala para esgoto e outra para sangue, né, de tanta gente que morria ali naquela época. E ele implementou essa igreja lá, muito pobre, a igreja não tinha nem contrapiso, e nós fomos para lá para ministrar para as crianças aos sábados. E era praticamente ele e nós 2, né? Então eu ficava no retroprojetor. Gente, é coisa antiga, né? E a Gabriela dando aula para as crianças, e Deus foi dando graça até que ele se aposenta, ali já quase nos seus 80 anos, e Deus nos chama para estar à frente desse trabalho. E foi justamente na época que nós chegamos aqui, 2017, e a igreja abraçou, juntamente com a gente, em resposta a uma oração. Porque quando o pastor falou, eu vou fechar aqui, porque não tem ninguém para ficar, e eu estou com a família doente no Rio de Janeiro, a esposa com AVC, eu vou ter que fechar aqui. E aí eu fui mais ou menos como Pedro. Falei, pastor, eis-me aqui. Pedro era impulsivo, né? Falei, pastor, nós estamos aqui, né? Não somos batistas, eu já fui por 24 anos, mas não somos mais da denominação, mas eis-me aqui. E aí ele olhou e foi embora pensar. Orar, e voltou na outra semana com molho de chave maior do que aquele que eu ando. Eu ando com molho de chave, bastante chave, e ele voltou com um livro cheio de recibinho e falou, daqui para frente é com vocês. Ficou mais uns meses, mas a igreja abraçou junto. E nós temos uma equipe ali de mais ou menos 40 pessoas trabalhando nos bastidores, se revezando. Tem gente que vai toda semana, tem gente que vai a cada 15 dias, uma vez por mês. Mas nós nunca ficamos sem ninguém. Porque a minha oração naquele momento foi, Deus, cuida do Miguel. Que a gente sabia que ia ser pesado. E não deixa a gente sozinho, porque nós ficamos em 3 muitos anos. E hoje a gente tem uma equipe maravilhosa, e boa parte é daqui. Quem trabalha no Plantando Sementinhas hoje? Aqui. Levanta a mão, gente. Legal. E é interessante que eu não contei isso aqui ainda, mas o tempo foi passando ali e Deus falou que iria dar mais 2 grupos no Plantando Sementinhas. Era só crianças. Então ali mais ou menos 120, às vezes batia 150, ia uma mãe ou outra. Na pandemia nós fechamos e começamos a distribuir cesta básica, as mães se aproximaram. Então veio o primeiro grupo. Então hoje nós temos um grupo lá de umas 40 mulheres, mais ou menos. Os pais, é um local de muita... onde o inimigo ataca a paternidade, então ou os pais encarcerados, ou realmente abandono, ou nem sabem quem são os pais. E aí as mães vieram. É onde Deus começou a trabalhar a restauração dos lares. Porque as crianças trabalham o futuro, mas precisa também ser trabalhado o presente. Restauração dos lares. E hoje nós vemos muitos lares sendo restaurados. E aí depois tinha o segundo, como seria o segundo grupo? E Deus deu uma visão.
E nessa visão, Gabriela e eu íamos num lugar, desculpa para quem já ouviu nessa lá, eu já contei algumas vezes, mas nós entrávamos num barracão grande, escuro, com uma lanterna na mão, e nós passávamos perto da parede, e nós iluminávamos de tempos em tempos, e tinham pessoas bem arrumadas, vestidas com uma maleta na mão, mas muito triste, angustiada, sem o brilho. E no fundo tinha uma luz. E nós atravessávamos, e lá, quando nós chegávamos na luz, era o plantando sementinhas. E aquilo ficou. Essa história ficou por algum tempo. E um dia, o meu celular, WhatsApp, um cliente que eu atendi, não atendia mais, ele me chamou, era uma foto da fachada do Plantando Sementinhas. E só estava assim: o que você tem a ver com esse lugar? Falei: Leandro, expliquei para ele o Plantando Sementinhas. Ele falou: porque eu fui fazer uma entrega aqui no fundo, e eu queria entender, porque eu vi no post do seu WhatsApp esses tempos atrás, e aí eu associei, e eu gostaria de conhecer esse lugar. Eu falei: ok. Marcamos. Ele foi no sábado, chegou um rapaz distinto, alto. Esse rapaz aqui, ó, o Júnior. E eles sentaram lá, e o Leandro eu conhecia, né, ali por atendê-lo, e o Júnior não. Eles sentaram na mesa, lá na cozinha, e a gente começou a falar. Nós estávamos numa campanha, trocar os bancos, que tinham uns 40 anos, pelas cadeiras. Eles ajudaram bastante na campanha, e falamos um pouco que nós vamos ajudar. Só que tem uma questão: nós somos espíritas. E aí, ok. E aí eles voltaram. Começaram a trabalhar na cozinha, começaram a vir nas festas. E um belo dia nós estávamos na cozinha. Nós temos o hábito, antes de iniciar a administração do sábado à tarde, nós temos o hábito de louvar. E aí o Luan, cadê o Luan? Ali. Ele dá o acorde no violão, esse distinto jovem, é pegado pelo Espírito Santo, e começa a ficar incomodado, e ele me procura, inquieto, no final, e fala assim: rapaz, eu não sei, está acontecendo alguma coisa comigo. Falei: mesmo, né? Eu sei, né, o que é. E aí, ele vai cada 15 dias, passou 15 dias, ele voltou, ansioso para falar comigo. Ele falou assim, contou uma história, eu não estou resumindo bem, tá? E ele contou uma história que ele estava de manhã na casa dele, e aí foi para o trabalho, e um colega dele, da Igreja Católica, teve um sonho com ele, e no sonho tinha uma pergunta: ou você é crente ou você não é. E ele, na hora que ele ouviu isso, ele respondeu: então eu sou crente. E o Júnior se batizou. E o Júnior, a gente procura estar próximo, conversando, hoje menos, né, Júnior? Correria, né? E ele começou, né? Agora é a Dani. Mas eu não vou forçar, viu, Dani? Ele conversava comigo: agora é a Dani, né? Vamos orar, Junão, vamos orar. E aí veio a Aline, que ele levou. A Aline se entregou a vida a Cristo. O Du, o esposo, e veio a Débora, né? E tem um outro grupo ainda que ainda não se batizou, não entregou a vida a Cristo. E chegou o dia da Dani, né? Agora uns 60 dias, Dani, mais ou menos, se batizou também para a glória e honra do Senhor. E essa visão
eram eles, era o grupo de voluntários que estava chegando ali e para ouvir a palavra de Deus. No local onde originalmente era para crianças, Deus tem feito grandes coisas. Seja orando, lugar de muita pobreza, muito abuso, muita violência, muita droga, muito vício, que precisa muito das orações. E nós também estamos aí num processo, muita doença na família, 3 pneumonias nos últimos 30 dias, meu pai, o Miguel, minha sogra, fratura no joelho, a avó internada, por isso que a pastora Gabriela não está vindo. Tá? Então eu saí de casa para vir, e ela estava chegando do hospital, mas está conectada, viu? Está conectada. Amém? Vou colocar meu óculos, não enxergo mais nada, aqui eu enxergo, tá? Comprei lá no Busca, no Brás, no Chefe do Benefício, 35, viu? Mas estou enxergando. O Adilson deve conhecer, né? Não estou enxergando o Adilson está lá atrás. Tá certo. Pastor, não vai pregar? Já estou pregando, pessoal. Vamos lá em João 21. Nós vamos ir devagarzinho na leitura e na ministração. João 21. Amém. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Diga comigo, Jesus voltou por mim. Mas pastor, Jesus não voltou ainda. Mas aqui nós vamos entender. Junto ao mar de Tiberíades, e manifestou assim, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Nós vamos falar um pouquinho de Pedro, do discípulo, do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, aqui mais contextualizando para esse momento, ele como discípulo, ele é uma figura bem marcante, emblemática em todos os evangelhos. Na passagem de Jesus por essa terra, Pedro foi um discípulo diferente e especial. Não só pelo fato de Jesus confiar a ele a sua igreja e ele fazer tantas coisas de forma impulsiva, mas também pelo fato de ter sido uma pessoa obediente. Por que obediente? Quando nós olhamos no chamado de Pedro, um pescador experiente, que conhecia quando um vento batia e sabia se a maré ia subir demais ou não. Ele sabia se aquela empreitada na pesca iria dar resultado ou não. Pedro, quando teve o chamado de Jesus, volta para a água e joga a sua rede, ele disse sim. Pedro foi um discípulo que, em meio aos demais, algumas vezes nós vemos nas passagens que quando Jesus ele se refere ao grupo, ele é o primeiro a responder. Pedro é aquele que pula na frente e corta a orelha do soldado. Pedro é aquele que diz para Jesus que vai com Jesus para onde precisar. Pedro foi um discípulo intenso,
Um discípulo que muitas vezes, conhecendo um pouco do comportamento mais impulsivo, muitas vezes trocou os pés pelas mãos, mas não tinha dificuldade também de reconhecer aonde errou e retroceder. E falando de retroceder, no versículo 3, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Aqui o contexto é: Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha aparecido por 2 vezes para os discípulos, e nesse evento Jesus já tinha, vamos voltar um pouquinho, falado no capítulo 20, no versículo 21, na segunda aparição de Jesus aos discípulos, Jesus disse: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Interessante que Pedro, mediante a esse cenário de envio, de tudo que ele viveu com Jesus, de tudo que ele viu, depois de ter andado por cima das águas, de ter experimentado aquilo que muitos discípulos não experimentaram, porque quando Jesus chama ele para vir, depois do seu pedido de andar por cima das águas, ele deixou toda aquela estrutura do barco que era segura, e ele foi. Depois de ter vivido isso, depois de ter vivido muitas situações, como ter visto Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, Pedro, na hora de executar o seu chamado, ele diz: vou pescar. Interessante que Pedro, ele era líder. Ele era líder do grupo. Pelo menos um dos líderes. Como que eu posso provar que ele era líder? Olha só, no mesmo versículo diz o seguinte: também nós vamos contigo. Gente, influência. Você imagina depois de ter vivido, ter visto Jesus ressurreto. Chega o Pedro, que tinha lá os seus motivos, que ele tinha acabado de negar Jesus, tinha acabado de passar por um processo emocional muito intenso, e ainda mergulhado no seu processo emocional, ele, logicamente, foi se acalmar. Não tem aquela frase, né? Tá nervoso, vai pescar. E Pedro foi pescar. E ele levou os seus amigos. E foi um pessoalzinho, né? Natanael, Tiago e João, não é? Os filhos de Zebedeu. Quem mais? Deixa eu colocar meu óculos aqui. E Tomé. E eles subiram logo para o barco, e naquela noite nada pegaram. Inclusive, aqui parece um remake, uma reprise, para os mais antigos como eu, do que aconteceu no primeiro episódio com Pedro, no chamado dele. Ele foi pescar a noite toda e não pegou nada, e aqui de novo começa a entender o contexto que Deus faz as coisas nas nossas vidas. Jesus visitou Pedro lá no início do ministério, e nesse mesmo contexto ele volta nessa raiz para tocar Pedro de forma definitiva. E no versículo 4 diz: sendo já manhã, olha só, ou seja,
depois que eles foram, depois que nós vamos, depois que nós tomamos as nossas decisões, depois que nós agimos pela nossa própria força, Jesus se apresentou na praia. Gente, eu tive uma experiência tão forte esses dias. É algo que eu vou falar aqui que eu não falei nem para a Gabriela. Não que haja segredo entre nós, ela está assistindo, mas é algo que foi com Deus. Uma guerra tremenda, né, esses tempos. E um tempinho atrás eu estava sozinho, trabalhando, né? Deus me tirou no meio desse processo, aí vai ser história para outro dia. Vocês viram que eu gosto de história, né? E Deus me tirou da vida corporativa e nos deu uma empresa. E tá assim, né? Uma correria tremenda. Eu e a Gabriela tocamos, o meu sogro nos ajuda bastante também. Mas ainda é aquele início, né? Bem no início. Então, 1 ano atrás, Deus me levou para uma empresa, num cliente em Sumaré, e o cliente falou do negócio que ele estava, e Deus me direcionou. E aí, ali, nós temos o projeto de terça e quinta, e eu precisando ligar para a Gabriela voltar para a empresa para nos ajudar, para cumprir o prazo de entrega, porque a gente trabalha com e-commerce, né? Então tem o prazo, até às 18 horas precisa entregar. Inclusive estávamos no curso juntos, né? Elegante o rapaz ali, viu? Puxa, elegante e cheiroso, viu? E aí, a Gabriela chegou aflita, e mãe doente, vó. Eu falei, meu Deus. E aí comecei a pensar sozinho no dia seguinte. E aí eu comecei a bolar umas decisões, Bruno. Falei, eu vou fazer o seguinte. A Gabriela está cuidando da casa, da nossa casa, de nós, né? Miguel, eu, da casa da mãe dela, tem a avó acamada, a mãe agora também, né, que fraturou o joelho, tem a empresa e tem o Plantando Sementinhas. Então eu vou me afastar do Plantando Sementinhas, assumo a empresa, trabalho até a noite e fiz esse plano. Coração apertado, não falei nada, e chegou no sábado, a Gabriela falou assim, não vai dar para ir no Plantando Sementinhas, vai precisar ir você, porque tem, né, os desafios ali, né? E aí eu fui abrir lá o culto no sábado à tarde, e aconteceu algo que fez eu mudar de ideia, de não retroceder. Na hora do louvor, levanta o menininho do meio e ele me abraça. E ele fica abraçado comigo durante o louvor, e aquele menininho desse tamanhozinho assim, ó. Eu olhei para ele assim, né? E aí ele olhou para mim, deu um sorriso, o dente tudo cariado. Na hora o Espírito Santo falou para mim, falou assim, não desiste não. Me quebrou. Aí eu falei, Senhor, então dá uma válvula de escape, dá um direcionamento. E gente, é aí que nós começamos a ver a equipe que Deus colocou verdadeiramente trabalhando e colocando a mão no arado. Não que eles não trabalhassem, mas começaram a assumir coisas que nós não estamos conseguindo fazer, assumir, para a coisa não parar. Nós colocamos esse projeto de terça e quinta, porque o entendimento é que a penetração no sábado é muito pequena, é rasa, e passar o tempo com as crianças, nem que for só 20 crianças, é importante, né, o toque de Cristo nessas vidas para mudar, porque no sábado nós tratamos no coletivo. E aí, falou, vamos ter que parar de terça e quinta. E a equipe falou assim, não. Aí uma voluntária, uma bênção, gente, uma moça que veio do Rio de Janeiro,
de babá, para trabalhar de babá aqui em Campinas, a Rebeca, uma bênção a menina. Ela chegou, a nossa pergunta era assim, mas de onde saiu essa moça? Ela não tem Instagram, será que ela veio fugida, né? Veio de algum, sei lá de onde veio essa menina, né? E ela não falava, e essa menina, quando ela começou a abrir a boca, só jorrava coisas do Senhor. E essa menina falou assim, não, porque eu fiz um voto, e eu vou estar aqui toda terça e quinta, independente se vocês estiverem, eu estarei aqui, porque Deus me chamou para esse ministério de terça e quinta. E assim é a Jaque, assim é a Aline, que também se batizou, já ministra lá para as crianças. É assim que Deus faz. E aqui com Pedro, quando ele pensa em retroceder, Jesus aparece na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. E Jesus disse, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe, não. Na realidade, Jesus só estava puxando um papo, né? Porque a gente vê aqui no texto que Jesus já tinha tudo preparado, né? Então Jesus só estava ali trabalhando um pouco com eles para ver se reconhecia ou não, talvez. E no versículo 6 diz, e ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Interessante aqui que até esse momento os discípulos não reconheceram Jesus, apesar das evidências. Pela história ser muito parecida daquela que Pedro já tinha vivido junto com Tiago e João, apesar de Jesus ter chamado eles de filhos, e apesar de Jesus usar a mesma metodologia que ele já havia usado. E no versículo 7 diz, então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram para o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Aonde estavam os peixes? Hein, igreja? Aonde estavam os peixes até esse momento? No barco. Na rede. Aqui é importante nós entendermos os detalhes. São nesses detalhes que está o cerne da mensagem, daquilo que Deus quer falar com você. E logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. O que eu tenho para falar para você é que enquanto você está esperando, enquanto você está trabalhando, Jesus já está com tudo pronto. Com tudo pronto. Aquilo que Jesus prometeu para a tua vida, aquilo que Jesus tem ministrado no teu coração, mesmo que você tenha esquecido, mesmo que você tenha distanciado, Jesus já tem tudo preparado. E Ele está perto de você para te entregar aquilo que Ele tem prometido para você. A promessa do Plantando Sementinhas aconteceu mais de 20 anos atrás, na garagem da irmã Elza, num culto, e Deus falou, Deus vai dar uma igreja para vocês. Mais de 20 anos de processo, mais de 20 anos. E eu lembro que quando isso aconteceu,
A irmã Elza lembrou esses dias. A Gabriela falou assim: se for isso mesmo, se for de Deus, que seja uma igreja onde as pessoas vá de chinelinho de dedo. Deus, Ele cumpre todas as promessas, mas tem um processo. O apóstolo Pedro, ele não chega no sermão e converte mais de 3.000 pessoas com aquilo que o Espírito Santo falou por meio da boca dele, sem passar por esse processo, sem entender aquilo que realmente ele precisa fazer em Cristo. Eu já falei aqui anteriormente, na última vez que eu estive aqui nesse altar, existe uma diferença entre plano e propósito. O plano é o veículo que vai te levar para o propósito. O plano, ele vai se cumprir em etapas. É uma etapa daquilo que vai te levar ao propósito. Então você teve um plano de chegar aqui hoje. Na verdade, é um plano de Deus de você estar aqui hoje, por você ser tocado, para você ser transformado, para o Espírito Santo fazer uma obra na tua vida, para que o propósito da tua vida se cumpra. Ele foi lá para fazer ação social e já levou a família para Cristo. É um estudioso da palavra de Deus, estudava a Bíblia segundo Allan Kardec, e hoje ele transformou o grupo de estudo da palavra de Deus segundo o Espírito Santo. E ali já está 2, 3 famílias batizadas e servindo. E dá aula para os adolescentes. Outra do grupo dá aula para os kids. Também trabalha de terça e quinta lá no projeto. É um propósito. Existia um plano para que ele fosse lá ajudar na campanha nas cadeiras. Mas o propósito de Deus era que alcançasse almas. Para que a casa dele fosse salva. Vocês estão entendendo o que é plano, o que é propósito? Vamos chegar lá. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E, sendo tantos, não se rompeu a rede. Quando Jesus faz as coisas, nada se perde. Nada se perde. Na primeira ocasião da pesca milagrosa, maravilhosa, diz que o barco quase vai a pique, mas não vai. As redes quase se rompem, mas não rompem. Na nossa visão terrena, a rede vai romper. Na nossa visão não vai caber. Na nossa visão não vai aguentar. Na nossa visão não dá mais. Mas aquilo que Jesus faz vai acontecer. E não vai se perder nada. Não vai se perder nada. Porque o plano de Deus é perfeito. E disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E coloca óculos, né? Gente, quando Jesus brada, vem jantar. A mesa está posta. Quanta gente está esperando essa frase? Vem, passou. Vem, acalmou. Vem, senta e come. Senta e se alimenta. Porque tudo
passou. É o que esses discípulos viveram naquele momento. Mas em especial Pedro, porque Pedro já tinha passado por 2 oportunidades que ele esperava Jesus chamá-lo. Mas na primeira oportunidade, ele chega para os discípulos, se manifesta depois da ressurreição, onde eles estavam naquele quarto, e Pedro, quietinho, com vergonha, no canto, participando, aquele que estava em liderança o tempo todo, se manifestando em primeiro que os outros, quieto no quarto. Na segunda ocasião, Jesus aparece para falar com Tomé, para mostrar para Tomé, olha aqui, e não fala com Pedro. Tem gente que está se sentindo assim, Jesus esqueceu de mim. Jesus aparece no culto, Jesus fala, Jesus toca, mas eu estou aqui, eu não estou sentindo, eu não estou sendo tocado, mas chega o teu tempo. É o processo, vai chegar o tempo. Nesse tempo Pedro estava sendo tratado, e há um tratamento profundo aqui na terceira aparição de Jesus nessa praia, que Pedro, ele é transformado. E eu quero declarar nessa noite que haverá transformação, porque Jesus está aqui, e Ele marcou com você nessa praia, e haverá transformação. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabia que era o Senhor, já tinham certeza nessa altura, né? Chegou, pois, Jesus e tomou o pão. Olha que típico, né, de Jesus. Jesus gostava, né? Jesus gostava de sentar à mesa com os discípulos, de ter o seu momento particular, de conversar, de falar das coisas do reino, de instruir, de orientar, de ensinar, de tratar e de se alimentar. Porque aqui ele estava como humano, né? Aqui na terra ele estava como humano. E chegou, pois, Jesus e tomou o pão, deu-lhes e semelhantemente o peixe. E era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E aqui começa, no versículo 15, o grande momento que Pedro, em meio à sua angústia emocional, que o fez retroceder, voltar para a sua profissão de pescador, de pensar, não quero mais, não vou mais. E aí Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esses? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes, acho que não foi nessa empolgação, né, que ele estava meio desanimado, né? Então, sim, Senhor, tu sabes, né, que eu te amo. Jesus responde, apacenta os meus cordeiros. Aqui é bem conhecido, onde Jesus indaga Pedro por 3 vezes. E para piorar a situação emocional de Pedro, Jesus repete mais 2 vezes, que faz lembrar ele do que ele fez. Ele não negou Jesus 3 vezes? Eu imagino que Pedro falou assim, nossa, mas Jesus, de novo, né? Que esse negócio de 3, né? Puxa vida, vai tocar na ferida. Eu imagino. Não é assim, gente. Pedro era como nós. Não é assim que acontece com a gente. A cabeça começa, né, a pensar um monte de coisa. E Jesus pergunta. E aqui eu fui pesquisar. E algo que sempre me intrigou. Jesus perguntou 3 vezes a mesma coisa. Mas quando você vai no original do grego, na realidade, Jesus, quando fala assim, Pedro, tu me amas? O significado é amor incondicional. Aqui Jesus está se referindo ao amor ágape.
na tradução. Nós lemos a mesma coisa, mas no grego, no original, é diferente. E aí, sabe o que Pedro responde? Sim, eu o amo. Mas na tradução é o amor filéu. É o amor de emoção. De emoção de ter vivido com Jesus, de ter caminhado com Jesus, de ter andado por sobre as águas, de ter defendido Jesus no momento que ele ia ser preso, né, contra aquele soldado, de ter vivido talvez o maior milagre que ele já viu, da multiplicação dos pães e dos peixes, tanta coisa que ele viveu com Jesus, e foi nessa linguagem que Pedro respondeu: lógico que eu te amo, mas não era um amor incondicional. E aí Jesus segue e diz, tornou-se a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez, a pergunta foi em amor ágape, incondicional. É o amor de Jesus, que apesar de todas as nossas transgressões, apesar dos meus erros, apesar das minhas inconstâncias, apesar de tudo que eu apresento em troca daquilo que Jesus fez por mim, Jesus fala assim: mesmo assim eu te amo. Lá nós vivemos muito o contexto de vício. E às vezes a gente vê maridos que se drogam, bebida, e às vezes até agride a mulher. E não traz nada, não leva nada para dentro de casa. Porque lá as mulheres que correm atrás do alimento. Mas ele volta. E ela aceita. É diferente, tá? Essa violência que nós vemos aí no jornal, um pouco diferente. Porque muitas vezes a mulher fica dependente financeiramente do homem. Em alguns casos lá não, ele não oferece nada. E às vezes nem casa oferece. Ele está lá e ela, por amor, perdoa, para daqui uns dias acontecer de novo. Amor incondicional. Amor incondicional é o que a mãe tem por um filho, que talvez o pai não tenha. E não é porque o pai é ruim, mas é a natureza da mulher. Acontece alguma coisa, na escola lá, o Miguel fala, eu já tento entender, aplicar alguma coisa para ele aprender, e a Gabriela já vira uma leoa. Ela não arranha, nem morde, porque a Gabriela é doce, mas ela fica... Então mãe é diferente, é um amor incondicional. E aqui Jesus pergunta para Pedro pela segunda vez, com base nesse amor. E Pedro responde baseado no amor da emoção, o amor filéu. E pela terceira vez, que é onde Jesus trata Pedro, disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Para não falhar na pesquisa, essa terceira vez que Jesus fala com Pedro, ele usa a linguagem de Pedro. Ele pergunta por meio do amor filéu.
E quando Jesus ele se iguala a Pedro, entendendo a limitação que Pedro tem, ele toca o coração de Pedro e ele transforma Pedro. Não porque Pedro não estava entendendo, mas porque Pedro era ser humano e tinha suas limitações emocionais. E Jesus, ele é tão sublime, ele é tão perfeito, ele é tão sensível, que ele toca na tua vida, na minha vida, não da forma que é padrão para todo mundo, mas ele toca da forma que vai resgatar o teu coração e vai gerar transformação. Pedro, depois desse episódio, Jesus, depois ele definitivamente sobe aos céus e Pedro vive aquilo, mas Pedro sai desse episódio decidido que não há retrocesso, que não há mais o voltar para trás, mas há um ministério, há uma igreja a ser implementada, há gentios para serem evangelizados, para conhecerem Jesus Cristo. E na sua primeira pregação, mais de 3.000 almas se entregam a Jesus. E ele, com o seu ministério bem definido, bem treinadinho, passado por tudo que ele passou, Pedro sabe exatamente o que tem que fazer. E até hoje nós temos as marcas desse discípulo na igreja de Jesus Cristo. Porque Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Muitos de nós agimos como Pedro no nosso ministério, porque nós olhamos para a transformação que Pedro passou e nós fazemos daquilo que Jesus ensinou para Pedro a transformação do meio que nós vivemos. O que eu tenho para dizer para você é que Jesus respeita o nosso tempo, que Jesus, ele respeita a nossa forma, mas ele volta para tratar e para definitivamente selar aquilo que ele prometeu. Jesus não vai jogar fora todo o tempo investido durante todo o ministério dele na vida de Pedro. Ele não joga fora, ele volta para falar com Pedro no tempo certo. E na tua vida não vai ser diferente, não é diferente. Há o tempo para todas as coisas. Ao tempo, ao tratar de Deus, mas ao tempo que Jesus vai ao encontro. E ele vai com tudo pronto. Ele vai com o peixinho, um churrasquinho de tucunaré, mas ele vai falar com você. Ele vai com o pão, ele vai sentar com você na praia, mas ele vai falar com você. Ele vai colocar a cerejinha do bolo. Porque tudo que foi feito até agora na tua vida não foi em vão. Às vezes falta muito pouco. Às vezes tem uma caminhada maior, mas às vezes falta muito pouco. Nós não sabemos. Eu não sei quanto tempo falta para o nosso processo. Espero que não seja mais 20 anos. Talvez seja para o tamanho da teimosia. Mas nós almejamos o dia que se cumprirá todas as palavras que foram colocadas diante de nós. Eu sei que todo mundo aqui tem uma palavra, todo mundo aqui tem uma promessa, todo mundo aqui tem vivido uma expectativa, todo mundo aqui tem vivido momentos de grande, vou usar novamente, expectativa talvez de um toque no ministério, um toque na família. Quanta gente sofre às vezes, como eu disse aqui, com vício na família, com
né? Ontem falando com uma moça lá, numa situação que nós estamos vivendo, e ela falou: eu não falo com meu irmão. Às vezes nós estamos vivendo aqui, não fala com o irmão, não fala com o parente. Mas Jesus está aqui para mudar essa história. Jesus está aqui. E Ele preparou para nós um banquete. Ele preparou para nós uma resposta daquilo que nós estamos buscando. Amém? Não desista, irmãos. Não desista. Esteja sensível. Às vezes é uma criança de dente cariado, né? O Espírito Santo pode te aparecer assim, como apareceu para mim. Mas Ele vai tocar na tua vida. Esteja sensível. Seja sensível àquilo que Deus tem para você. Amém? Quero deixar essa palavra para vocês, para que o Espírito Santo continue a ministrar na tua vida. E eu espero que seja uma palavra que contribua para o teu processo, que contribua para aquilo que você tem buscado no Senhor. Amém? Vamos orar. Fique de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Completa a tua obra, Espírito Santo de Deus, sobre o teu povo. Oh, Pai, são dores que estão sendo colocadas agora no teu altar. Dores da alma. Dores do Espírito. Como Pedro, alguns aqui estão com vergonha de ter deixado o processo em algum momento, de ter retrocedido a práticas lá de trás. Alguns estão colocando diante do Senhor situações familiares, saúde, o vigor que foi perdido, o irmão e a irmã que não se fala mais, remorso, a mãe e o pai que foram e não foi falado aquilo que mais queria. Eu te amo. Perderam a oportunidade muitas vezes de cuidar. Perderam a oportunidade de que não vai voltar mais. Mas nesse momento, ó Pai, eu quero colocar diante do Senhor, no teu altar de graça, e pedir que o teu anjo recolha todas as orações nessa noite, em nome de Jesus. E que o Senhor venha ministrar nos corações, e o Senhor venha entregar presentes, presentes, presentes. A tua palavra sendo cumprida nos lares, a tua palavra sendo cumprida nas vidas. Visita a empresa, visita essa jovem que está com desafios no trabalho. Em nome de Jesus, entrega um presente. Dê clareza do futuro. Mas sela, ó Pai, sela os teus planos e o propósito que o Senhor tem na vida de cada um. Restaura, ó Pai, em nome de Jesus. Restaura, ó Pai, os lares. Restaura os relacionamentos. Restaura, ó Pai, tudo aquilo que foi perdido, ó Pai. Tudo aquilo, ó Pai, que foi deixado pelo caminho. Eu peço em nome de Jesus que haja uma restauração, que haja, Pai, uma restauração nessa noite, em nome de Jesus, e que essa palavra, Pai, não seja perdida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Pai, alguns estão aqui, ó Pai, como o povo de Israel, à beira, ó Pai, do mar, ó Pai,
com o inimigo nas costas e não sabendo o que fazer. Mas o Senhor, ó Pai, é poderoso para abrir o mar, para que o teu povo passe em segurança, e que, ó Pai, no momento certo, os inimigos sejam, ó Pai, abatidos. Em nome de Jesus eu quero declarar essa palavra, Pai, para aqueles que precisam, ó Pai, da tua mão, que não sabem o que fazer, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Aleluia, Jesus. Pastor, glória a Deus. Tem um ditado que fala assim: nadou e vai morrer na praia. Mentira, né? Jesus traz vida até na praia, né? Traz vida, nada está perdido para o Senhor, nada. Uma continuação praticamente da pregação de domingo, né? Da promessa, aquilo que Deus prometeu, eu tenho certeza que vai cumprir na tua vida, em nome de Jesus, amém? Não desanima, não desanima. Deus tem o controle de tudo. Ele não perdeu o controle da tua vida. Não perdeu. Essa dor, essa tristeza que você está sentindo, você pode ter certeza que o Senhor vai te visitar, como foi orado aqui, e vai te curar, vai te tocar, porque Deus é Deus. Deus não é filho do homem, Ele é Deus. Ele vai te tocar no profundo do seu ser. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. Alguém perdeu R$10, alguém perdeu. Onde que estava? Ali no chão. R$10. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Busque o Senhor. Gaste tempo com Ele. Gaste tempo com o Senhor. Não fica distraído. Os tempos estão chegando ao fim. Não fica distraído. Não fica distraído. Igreja, não fica distraída. Busque o Senhor. Tenha discernimento em tudo. Tenha discernimento. Busque o discernimento. Talvez nós não vamos ter em tudo, mas busque o Senhor de todo o coração. Amém? Posso contar com você? Em nome de Jesus. Domingo estaremos aqui com o apóstolo Fernando do Chile. Ele vai ministrar domingo que vem aqui, depois do imersão em São Paulo. Quem conhece ele já esteve aqui. Amém? Louvado seja Deus pela vida dele. Glória a Deus. Domingo você está convidado para estar conosco. Vai ser um tempo maravilhoso. Ceia? Não? Dia 22. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Seminário, né? Nós vamos começar um seminário na igreja no segundo semestre, em julho, parece mais ou menos dia 16. É essa data que está firmada, tá bom? Nós vamos começar falando sobre a visão, missão e valores da igreja, para você entender qual é a nossa visão, qual é a nossa missão e quais são os valores da igreja, o que a igreja acredita. Amém? Se você quiser, não sei, essa semana já pode dar o nome. Qual que é o custo disso? É zero. Vai ter custo nenhum pela inscrição, nada, tá bom? Tem a apostila, né? Lógico, se você adquirir a apostila, vai ter um preço aí de acho que R$20, R$10, sei, não lembro. Mas enfim, a gente vai anunciar isso daí, mas para fazer inscrição, R$10 não dá, né? Hã? 10? Depois o pastor Cláudio conversa com o Otto. Glória a Deus, mas vamos ter um seminário aí mais ou menos 1 ano e meio, vai ter, e vai ser bênção, viu? Em nome de Jesus, vai ser bênção. Nós vamos convidar alguns apóstolos para dar aula, o apóstolo Géser, o apóstolo Francisco, a eclesiologia da história da igreja. Quem ama a palavra, quem ama a igreja, você precisa saber
da igreja do Senhor Jesus, como originou tudo, tá bom? Vai ser um tempo maravilhoso, isso no segundo semestre, amém? Em nome de Jesus. Essa semana então tem oração amanhã dos homens e terça-feira à tarde. Demais está tudo suspenso as atividades, e voltaremos aqui domingo. Levante suas mãos. Aqui está o Júnior, né? A palavra do Senhor diz assim, né? Como Lázaro, né? As pessoas foram ver Lázaro, não foram ver Jesus, foram ver Lázaro, o milagre. Aqui está o milagre, né, Júnior? Júnior é sua esposa, né? Glória a Deus, como o Senhor nos salvou dessa forma e dessa maneira tão preciosa, tão, sabe, tão... Deus tem um jeito dele de trabalhar, Deus tem um jeito dele de resgatar almas, e resgatou essas almas e as famílias também. Louvado seja Deus, amém? Pai, nós louvamos o Senhor por essa noite, pela palavra, por tudo aquilo que nós fizemos aqui, oração, louvor, adoração a Ti, Pai, que sobe para Ti como cheiro suave, agradável ao Senhor, Pai, como um aroma suave a Ti, Senhor. Pai, nós louvamos o Senhor por cada vida, já queremos declarar que a bênção do Senhor esteja sobre eles, que seja uma semana de busca, que seja uma semana de revelação, que seja uma busca, Senhor, profunda pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, Senhor, a Deus. Pai, aqui está a Tua noiva, a Tua igreja, Senhor, sendo adornada, sendo santificada, purificada pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, Pai. Continue trabalhando nos nossos corações, continue trabalhando nas famílias, Pai, para que nós possamos estar alinhados com a verdade soberana do Senhor, Pai. Quero declarar que o grande amor do Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja hoje e sempre na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Ótima semana. Eu te abençoo, em nome de Jesus.